Saudamos todos e pedimos que a bênção do Altíssimo esteja sobre vocês. Hoje, o tema desta mensagem, ele é bem sugestivo no sentido de soluções. Gostei de uma colocação, que na minha casa, a Viane fez para mim. Houve um problema e ela não me contou, daí depois ela resolveu o problema, daí ela me contou. Aí eu falei para ela assim, que bom, não me contou o problema, já contou com as soluções. Isso é bom, É complicado quando vivemos uma vida só de problemas, mas você nunca encontra a solução para nada. E aí é difícil. Por quê? Porque a vida começa a ficar truncada, A situação começa a ficar desesperadora ou então insatisfatória. Deus me deu esta temática para compartilhar com vocês, ainda dentro do cenário da missão da compaixão, com essa temática enxergando soluções para a vida. E nós vamos ter como base fundamental desta mensagem o texto de 2 Reis, capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do verso 8. Você encontrou, amém? Eu quero ler com você, e você acompanha aí na sua Bíblia. O texto da Bíblia diz: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem é dos nossos pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e torne a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém, irmãos? Depois, no decorrer da mensagem, também vamos acompanhar o capítulo 7, do verso 3 ao verso 10.
Esta é uma mensagem expositiva da palavra do Senhor. E, na verdade, a temática ela é só um norte, é um direcionamento, mas a mensagem por si só, ela expõe essa narrativa para que nós possamos entender o que está escrito, o porquê foi escrito neste contexto de Reis, e qual é a aplicação, ou quais são as aplicações desta palavra para nós nos dias de hoje. E para que você entenda o que Deus está revelando, o que Deus está falando, então esta temática ela te ajuda, ela te dá suporte, enxergando soluções para a vida. Se você observou no texto, ali há um aspecto interessante. Para Eliseu orou para que houvesse o quê? Abertura da visão. Mas num outro momento, Eliseu ora para produzir cegueira. Olha, é contraditório? Não. É por isso que nós temos que entender o texto da palavra do Senhor. Mas até chegar lá, nós temos que fazer aqui uma introdução importante. E dentro desta introdução, eu quero dizer a vocês que Deus sempre está falando conosco, amém? Deus está falando. E quando Deus está falando, Ele fala pela leitura da palavra, como também no nosso dia a dia, quando nós caminhamos em direção ao Senhor. Então Deus está falando pela sua palavra, especialmente pela sua palavra, mas também ao longo do nosso dia a dia, conforme estamos caminhando, seguindo em direção ao centro da vontade de Deus, Deus também está falando no nosso dia a dia. Pensando dessa forma, irmãos, tem uma máxima, uma verdade que eu e você precisamos considerar, e ela pode ser identificada da seguinte forma. Preste atenção nisso, gostei dessa frase, é uma frase importante. Olha, devemos dar mais valor à nossa missão do que mesmo às frustrações enfrentadas ao longo da nossa vida. Devemos dar valor, então esta máxima é importante. Já pergunto a você, a que ou no que você está apegado? Qual é o maior valor ou quais são os maiores valores para a sua vida? Aqui esta frase está dizendo o seguinte: olha, dê mais valor à tua missão do que mesmo as frustrações que você tem enfrentado ao longo da tua vida. E esse aqui eu enumero como um desafio para nós, irmãos, porque muita gente tem dado ocasião às frustrações. Você conversa e as pessoas estão desanimadas, estão desprovidas de esperança, e você pergunta, mas por quê? Porque eu estou enfrentando uma frustração. Eu estou diante de uma frustração. Muitos você pergunta, mas o que é que aconteceu? Ou o que está acontecendo? E aí ele começa a recordar coisas um pouco lá atrás, e começa a trazer para hoje, e aí a gente descobre que essa pessoa não superou, e por não superar, aí vem essa temática. Enxergue nesta noite, em nome de Jesus, enxergue nesta noite soluções para a vida, amém? Amém, igreja? Enxergue, olhe com os teus olhos, abra os olhos do teu coração nesta noite. Mas uma outra verdade para acompanhar esta é a seguinte: o nosso trajeto deve nos conduzir ao centro da vontade de Deus. O nosso trajeto, o nosso percurso, o nosso caminho, a nossa caminhada, os nossos passos, eles devem nos conduzir para o centro da vontade de Deus. E por favor, deixemos de caminhar às margens desse trajeto. O que é estar à margem? Numa palavra mais comum, é andar pelas beiradas, né? Deixamos de andar às margens e vamos seguir caminhando firmes para o centro da vontade de Deus. E este aqui é um propósito seguido de um desafio. E diante desta referência que foi dada a vocês, dentro desse destaque que foi passado aqui à igreja, nós consideramos que nós temos que ter uma continuidade à revelação de Deus. Deus revelou ontem,
Deus está revelando hoje e Deus revelará amanhã. Do que eu estou falando? Da palavra do Senhor. Passarão-se os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar, amém? Nós temos que nos manter firme a esta revelação, revelação perfeita, concreta, permanente, estruturada, de começo, meio e fim. Nós temos que ser direcionados à continuidade da revelação de Deus. E é aqui nesse destaque que eu quero trazer um padrão que Jesus utilizou. Jesus Cristo, Ele traz essa verdade para nós. E como eu posso garantir isso a você? Quando nós lemos uma palavra que está no texto, irmãos, tanto de Mateus e Lucas, mas eu quero explicar aqui o contexto de Lucas. Quando Jesus Cristo está numa casa, onde tem duas mulheres, e uma delas está trabalhando desenfreadamente, fazendo coisas do dia a dia, mas a outra aproveita a presença de Jesus na sua casa e coloca-se aos pés de Jesus, e de repente então Jesus externaliza, coloca para fora uma verdade. Quando Marta, ela está questionando Maria, Jesus disse: Marta, Marta, andas, preste atenção, inquieta e preocupada. Olha que palavra. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa. Agora presta atenção, com muitas coisas. Talvez alguém diria: esse tipo de mulher é que é boa para trabalhar. Você viu? Ela faz muita coisa ao mesmo tempo. Cuidado, aqui esse contexto é perigoso, porque aqui fazer muita coisa vai ser tratado nesta noite. Porque Jesus imediatamente faz um paralelo e diz no capítulo 10, verso 42 de Lucas: entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E ele diz: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Percebam então que dentro desta máxima que estamos falando, de uma vida que valoriza a missão, de uma vida que supera as frustrações, de uma vida que caminha no centro da vontade de Deus, uma vida que não se acomoda às beiradas, é uma vida que ela está em contínua ligação com as revelações de Deus. E sabe o que eu já percebo aqui? Muitas das vezes a gente fica ligado a tanta coisa, mas se esquece de estar ligado às revelações de Deus. Não adianta desenvolvermos muitas coisas se estamos desconectados da revelação de Deus. O que é isso? O que é estar desconectado? Quando nós pegamos esse destaque, essa palavra de hoje, nós podemos perceber aqui que existem muitas obstruções que são chamadas de frustração ou frustrações. Mas para ficar uma coisa mais entendível, nós vamos chamar aqui de cegueira. Cegueira é um tipo de cegueira. E é aqui que nós entramos na narrativa de 2 Reis, capítulo 6. Olha, já adiantando aqui a mensagem, poderíamos dizer o seguinte: Marta estava cega, não estava enxergando o que estava à sua frente. Muitas das vezes nós fazemos muita coisa, mas estamos desapercebidos da revelação de Deus. Isso é cegueira. Então já demos 2 importantes exemplos de cegueira. A palavra que nós lemos nesta noite conta a história em que o rei da Síria acredita ser hora de lutar contra Israel. Ele se levanta para ir batalhar contra o povo de Israel, e ele é astuto, e ele então acredita que ele vai montar campana, vai fazer uma armadilha para pegar Israel, para prender o rei de Israel, para vencer aquela batalha.
Mas ele não contava com uma coisa. Olha, o homem pode fazer qualquer coisa escondida, irmãos. Mas se você está diante de Deus, vivendo as revelações do Senhor, Deus traz à tona todas as coisas que estão ocultas. Amém? Aí eu te pergunto, você quer que Deus traga à tona a verdade para que vençamos? Ou quer permanecer sem ver as coisas que estão acontecendo? Inclusive tem um ditado que diz, eu prefiro nem ver. Já ouviram isso? Prefiro nem ver, nem ficar sabendo. Mas interessante é que Deus revelou àquele homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu está em Dotã, mas lá Eliseu recebe as revelações de Deus. Deus começa a mostrar para Eliseu quais eram a astúcia do rei Ben-Hadad, que é o rei da Síria, que se levanta para pelejar contra Israel. A Bíblia diz que por diversas vezes Eliseu desvendava as arapucas e armadilhas feitas pelo rei da Síria, até um dia que ele se enfesa e ele acha que no meio dele há algum delator, há algum traidor. E a Bíblia diz que ele começa a ficar inquieto, mas alguém diz, rei, não é ninguém de nós, é Eliseu. Vocês lembram, né, que é esse mesmo Eliseu que operou maravilhas para que fosse curado Naamã. Vocês lembram disso, amém? Vocês lembram que Eliseu é aquele que fez flutuar o machado, amém? Eliseu é aquele que pediu porção dobrada do Espírito quando ele caminhava junto com Elias, amém? Vocês lembram que Eliseu sucede Elias. Elias é tomado a Deus, mas Eliseu fica para cumprir o ministério profético. Sabe por que Deus sempre mantém alguém nesse nível, irmãos? É porque a Bíblia diz que cessando as profecias o povo se corrompe. Quando se cessa as revelações na vida de uma pessoa, essa pessoa se corrompe. Então nesta noite, a partir de agora, comece a pensar o seguinte e fazer uma autoanálise. Eu estou trabalhando bastante e estou ligado à revelação? Ou o tanto que eu trabalho está me impedindo de ver as revelações de Deus? Você precisa responder essa pergunta hoje para você mesmo. Você que está em casa, você precisa ter uma resposta concreta. E quando eu falo trabalhar, eu não estou falando só da labuta para ganhar o sustento. Eu estou falando de vida, de viver a vida, de desenvolver a vida. Será que o tipo de vida que nós estamos desenvolvendo, ela está sendo consequência ou resultado da revelação de Deus? Ou então esse tipo de vida está nos impedindo de ver as revelações do Senhor? É certo que o rei da Síria ficou muito furioso, manda que cerquem Eliseu. E aqui que entra o primeiro ponto importante, irmãos. Quando Geazi se levanta de manhã e ele olha ao seu redor, o que ele vê? As frustrações, as obstruções. Lembra de Geazi? Geazi é aquele mesmo que pediu para Naamã algumas mudas de roupa e algumas peças de prata. E vocês lembram o que aconteceu com ele? A lepra de Naamã foi para ele. Comece a prestar atenção em alguns detalhes. A Bíblia diz no capítulo de número 6, versículo 15, que ele acorda bem cedo, olha ao que está à sua volta e ele começa a dizer, ai meu Senhor, o que faremos? Então, outra coisa importante, a pessoa que não está ligada às revelações de Deus, o discurso dela na maioria das vezes é, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. E agora, o que eu vou fazer? E agora, o que eu preciso fazer? Percebe que nesse momento esse homem, ele se desespera. E é nesse momento, no capítulo 6, verso 17, que Eliseu orou e disse a Deus, Senhor, abre os olhos do moço. Ele precisa ver. Aí eu te pergunto, quais foram os olhos que foram abertos naquele dia? Que olhos que foram abertos? E é justamente aqui que nós desejamos um grande resultado. Quais os olhos precisam ser abertos? O que precisa ser, irmãos, desvendado em nossa vida?
Quais são as áreas da nossa vida que estão ocultas ou obstruídas, obscuras por frustrações? Esse rapaz, ele acorda de manhã e ele não consegue enxergar nada além do que o desespero. A cegueira de Geazi ou Geazi era diferente da cegueira dos soldados sírios, porque depois que Deus abriu os olhos, Eliseu então fez uma oração e disse: Senhor, agora cega os soldados. Então essa cegueira é diferente. A cegueira de Geazi é uma cegueira que nós temos que interpretar nesta noite. A cegueira dos soldados foi uma estratégia para direcionar aquele combate, para lidar com aquela dificuldade. Quando Eliseu ora a Deus para que os soldados não vejam, aquilo foi uma estratégia para tratar o problema. A Bíblia diz que quando Eliseu ora, os homens ficam cegos e ele leva até o centro de Samaria. E ali resolve uma situação, dá comida e água para os soldados e manda eles para casa. Amém? Então eu não me interesso mais aqui, pelo menos por enquanto, com a vida ou com a cegueira dos soldados. Essa cegueira já está resolvida. Foi uma estratégia para vencer aquela batalha, sem levantar uma espada. Mas a questão que me faz ficar intrigado é a cegueira de Geazi, porque a cegueira desse rapaz careceu de uma ação de Deus sobre ele. Mas é algo interessante, irmãos, porque esse rapaz precisava enxergar coisas que já existiam, era ele que não conseguia ver. Preste atenção, Geazi não conseguia enxergar o que já existia. Preste atenção, não é que depois que ele enxergou passou a existir. A situação já existia, os carros de fogo já estavam lá, o exército de Deus já estava lá, era ele que não via. Sabe o que Deus manda dizer aqui nesta noite, neste culto, nessa palavra, para quem está ouvindo e para quem está aqui? Tem muita coisa que já está resolvida, é nós que não estamos conseguindo enxergar. Deus já tratou inúmeras situações, Deus já resolveu, Deus já estabeleceu a resposta necessária, mas há pessoas que não conseguiram enxergar ainda. Então nesta noite, irmãos, a temática é enxergando soluções para a vida. Elas já estão aqui, amém? A solução já está estabelecida em nome de Jesus, pelos olhos da fé. Como resultado de hoje, você precisa enxergar, amém? Você está disposto a enxergar? Está mesmo? De fato, as frustrações vividas são causas de cegueira, sabia? E quando você vai acumulando, é como cataratas que vai ficando nos olhos. Essa cegueira, ela vai trazendo, irmãos, uma ideia de coisas embaçadas. Imagine-se que quando você vive uma vida de acúmulos de frustrações, é como alguém que está com a sua vida, a sua visão embaçada, está enxergando tudo embaçado. Essa obscuridade impede de enxergar o que Deus está realizando. E é nesse caso, exclusivamente desse contexto, que nós temos que entender uma coisa. No caso da Síria, Deus estava destronando a Síria diante de Israel. Mas e para nós, nos dias de hoje? Por que Deus precisa tratar a situação? No caso de Israel, os sírios querem invadir Israel, os sírios querem desenvolver uma ameaça a Israel, eles querem confrontar o povo de Deus, eles querem barrar o povo que é o projeto de Deus. Eles não conseguiram naquela situação. Mas e nós nos dias de hoje? A pergunta que eu faço é: como essa cegueira pode ser uma realidade em nossa vida? Simples. Quando a valorização das frustrações vividas mais do que a missão a ser cumprida.
Quando é que essa cegueira, ela faz parte da nossa história? Quando nós estamos vivendo uma realidade em que eu valorizo mais a frustração do que a missão. Ai, pastor, estou cheio de problema, mas Deus já deu a solução. Eu não vi ainda, a hora que eu ver eu melhoro. Frustração. Pastor, as coisas não melhoram, pioram. Frustração. Pastor, eu não consegui encontrar ainda o resultado de todo o trabalho que eu realizei até hoje. Eu estou pensando em parar, eu estou pensando em mudar de situação, eu não sei mais o que fazer. Olha, Deus nesta noite está dizendo assim: olha, se você encontrar a tua missão e o centro da vontade de Deus, você vai resolver as frustrações, a cegueira vai cair e o nome do Senhor será glorificado, porque toda a solução que já existe, ela vai estar à tua disposição para você usá-la em prol da tua história, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a confiança que eu tenho nesta noite de pregar essa palavra é que a solução já existe. Essa pregação não vai inventar solução, essa pregação não tem a finalidade de produzir solução. Esta mensagem é para tirar as escamas dos olhos, tirar os comichões dos ouvidos, tratar o coração diante das promessas do Senhor. E aqui, meus queridos, diante dessa pergunta, diante desta certeza, existe uma ação prática que eu e você temos que realizar. E esta ação prática está envolvendo a palavra de Deus. Preste atenção, Salmo 139, a palavra sonda. Então nesta noite nós temos que deixar Deus nos sondar, amém? Amém? Diga comigo: Senhor, pode me sondar nesta noite, Senhor. Pode sondar, Senhor. Diga, você que está em casa, diga: Senhor, pode me sondar. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim alguma coisa, Senhor. Sonda, Senhor, sonda. Sonda, olha para dentro de mim, Senhor. Olha o meu coração, olha a minha mente, olha a minha volta. Olha, Senhor, a minha visão. O que está acontecendo comigo? Sonda-me, Senhor. Não basta, não pare aí. Faça o que o salmista no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Diga nesta noite: Senhor, que a tua palavra ilumine o meu caminho. Diga: Senhor, que a tua palavra ilumine os meus caminhos. Irmãos, pare de usar a vela da frustração, use a luz que é a palavra de Deus, amém? Tem gente que está cheia de vela, irmãos. A vela da frustração vai queimar a mão, porque ela vai derreter, ela vai virar, irmãos, um nada. Mas nesta noite o poder da palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. A palavra ilumina o teu caminho. Você crê nisso, amém? Mas também você tem que considerar Isaías 55, 10, 11. Como a chuva que desce não torna para lá, mas antes rega a terra e dá o fruto, assim a palavra do Senhor não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará. Você tem coragem de dizer nessa noite a palavra de Deus: prosperará a minha vida. A palavra de Deus vai prosperar a minha vida. Aleluias! Você crê ainda na palavra de Deus? Crê no poder de Deus? Você crê que a palavra ela é poderosa para realizar o que é necessário? Irmãos, podem tirar tudo de nós, mas não pode tirar de nós a palavra, ou a consciência que temos da palavra de Deus. Amém? No caso específico de Geazi, preste atenção, vamos entender essa cegueira. No caso de Geazi, ele se enquadra muito bem naquelas batalhas de brechas, lembra? Batalhas que são resultantes de brechas. Por quê? Sabe por que ele era cego espiritualmente? Porque ele tinha mais olho para ver as riquezas humanas do que depender de Deus. Lá em 2 Reis capítulo 5, verso 27, ele causou sobre a sua vida um problema ou um mal irreparável, porque a Bíblia diz que ele ficou leproso para sempre, ele e a sua descendência. Esta é uma das grandes brechas que, quando permitimos ser aberta, pode produzir problemas irreversíveis. Mas
Podemos dizer: misericórdia, Senhor, a causa de nós não sermos consumidos, amém? Misericórdia da minha vida, Senhor, para que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu possa ver os teus milagres ainda na minha vida. Você precisa clamar ao Senhor. Hoje é noite de você clamar ao Senhor. Hoje é noite de você dizer: Senhor, eu creio nos teus milagres, eu creio no teu poder, eu não vou abrir mão das tuas promessas. Mas quando você volta à condição de Marta, você descobre um pouquinho mais da cegueira. Porque no caso de Geazi, é uma abertura de brecha. E causou-lhe mal irreversível no que diz respeito à sua carne, à sua pele. Mas ainda Deus deu-lhe a oportunidade de ser abertos os seus olhos espirituais para ver o milagre e o livramento de Deus. Mas quando você retrocede ao caso de Marta, você vê a cegueira como uma condição mais corriqueira do que se imagina. É difícil você encontrar uma situação como a de Geazi, de se comprometer dessa forma. Mas quando você olha para Marta, você descobre que a cegueira é algo mais corriqueiro do que se imagina. Por quê? Porque Jesus disse para Marta: Marta, você se preocupa e inquieta. Gente, você conhece alguém preocupado e inquieto? Um monte, né? Pessoas inquietas e preocupadas, conhece? Se você conhece, diga aí: misericórdia. E se colocar um espelho assim, o que você vai dizer? Aí é mais misericórdia ainda, Senhor. Porque me parece que eu fui enquadrado nesses que são inquietos e preocupantes. Jesus disse: Marta, você te preocupa, inquietas. E preste atenção, Jesus dá a dica. Sabe por que você vive essa vida, Marta? Porque você acumula um monte de coisa que não deveria. Você está se ligando a muita coisa, sendo que na verdade, Marta, basta-te só uma coisa. Muita coisa, inquietações, é resultado de muita coisa desnecessária. Mas também Jesus disse assim: olha, a atitude de Maria é diferente. Só que preste atenção, Jesus fez juízo de valor. Jesus falou assim: olha, a parte que a Maria escolheu é a melhor parte. Então vamos lá, segundo aspecto da cegueira, quando você escolhe a pior parte. Por que as pessoas não estão conseguindo ver a solução que já está pronta? Porque elas escolheram a pior parte. Amém? Estão me entendendo, irmãos? Amém? Marta escolheu a parte inferior, de menos valor. Podemos afirmar que as muitas preocupações e inquietações é a pior parte, e ter escolhido essa parte representa que eu ou você ou quem quer que seja que escolheu essa parte, estamos sofrendo de cegueira. Como que é o tema da mensagem mesmo hoje? Enxergando soluções para a vida. Por isso que a Bíblia fala: não é de muito falar que vai ser ouvido, não é de muito resolver que vai ser, não é muito fazer que vai conseguir alcançar alguma coisa, não é de muito trabalhar, não é o tanto que ganha, não é o tipo de emprego, é a revelação, viu, irmãos? Se você é crente aqui ainda nessa noite, você pode dar um glória a Deus para Jesus. Você vai dizer assim: olha, eu dependo da revelação e não dependo do ativismo. Eu dependo da revelação, porque a revelação me mantém no caminho da missão, no centro da vontade de Deus. Eu paro de andar pelas beiradas e de dar valor para as frustrações da vida. Em um sentido figurado, a palavra cegueira também pode ser identificada como ignorância.
E a palavra ignorância nada mais é do que a falta de ciência e saber, isto é, acerca de todas as condições e fatos que existem e ocorrem à volta de quem de quem assim é identificado como cego. Então esse padrão bíblico é mais ou menos assim: olha, o que é a cegueira? É não saber o que está acontecendo na própria vida. Irmãos, eu não estou falando de gente que não passa a luta, eu estou falando de gente que não entende a luta que passa, porque luta todos nós passamos, viu? Eu não estou ensinando ou pregando uma mensagem de um altruísmo triunfalista. Olha, quem é crente de verdade nunca passa a luta. Não é isso. Eu estou pregando dizendo o seguinte: você que está com os teus olhos abertos, você passa a luta, mas você sabe por que você está passando. A questão aqui não é não passar luta, é saber por que está passando a luta. Amém? E eu te pergunto, você sabe o que está acontecendo com a tua vida? Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, verso 1 ao 7, mas eu quero destacar somente o verso 6. Filipenses 4, 6, Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, ou com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, ou melhor, os vossos pensamentos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz aos Filipenses: não seja inquieto, seja de oração. Orou hoje já? Tem orado? Você tem lançado aos pés de Jesus todas as suas frustrações? Ou você guarda ela numa caixinha e põe num pedestal ou num alto lugar, valorizando aquilo como se fosse a coisa mais importante da tua vida? Irmãos, eu te convido nesta noite: derruba essa caixa no chão, quebra isso e fala: em nome de Jesus, não vou viver vida de frustração, mas eu vou viver as soluções de Deus que já existem para a minha vida. Aprendemos então que superar a cegueira da qual Geazi foi curado primeiro, saber dar o devido valor à melhor parte que foi disposta por Deus a nós. Qual a melhor parte que Deus te entregou? Qual a melhor parte que Deus está entregando para o seu povo? Como aprendemos a superar a cegueira? Segundo, vivendo uma vida de oração, onde seja possível que disponhamos a Deus nossas ansiedades, e assim seja possível ser guardado o nosso coração pela paz de Deus que excede todo entendimento. Sabe o que isso garante, irmãos, para nós? Isso garante que não sejamos vítimas de interesses que podem causar males irreversíveis. Então, fica para nós aqui a dica: eu escolho a melhor parte. Jesus está na tua casa, amém? Jesus está no teu trabalho, amém? Jesus está no teu casamento, amém? Jesus está na igreja, amém? Jesus está no seu quarto, no seu íntimo, no lugar onde você fica, amém? Então aproveite enquanto Jesus está com você, se apegue a Ele e aproveite a melhor parte. Não troque Jesus pelas frustrações da vida. Gaste tempo com Jesus. Pastor, eu não sei fazer isso. Pede para o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito nos conduz em toda a verdade. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fala para ele: Espírito Santo. Diga comigo assim: Espírito Santo, me ajuda a aproveitar a melhor parte. Lembra da mensagem anterior? Não desperdice os favores de Deus. Aproveite eles. Meus amados, lembra que nós falamos aqui de duas situações? A primeira delas é que eu não posso dar mais valor à frustração do que à missão.
Mas aí tem uma outra questão: eu tenho que seguir no centro da vontade de Deus e não posso andar pelas beiradas. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7, verso 3, para nós chegarmos à conclusão dessa mensagem. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Agora você não vai encontrar mais a história do Eliseu. Agora você vai encontrar aí na sequência a história de 4 homens leprosos. Na mesma sequência da história, num outro momento, é claro. Sabe o que me intriga? Esses homens não são as pessoas mais indicadas para serem usadas por Deus. Porque parece que são pessoas tão cheias de problema, né? Parece que Deus só usa quem não tem problema, né? Tem gente que fala assim: ah, pastor, o dia que eu não tiver mais problema, Deus vai me usar. Você está enganado. Sabe, as pessoas mais improváveis para ser usada por Deus foram 4 homens leprosos, segregados, distantes da sociedade, porque leproso não podia conviver junto com a sociedade. Porque naquela época aquela doença não era erradicada e, portanto, era uma situação que deveria ser deixada de lado. Mas a Bíblia diz que esses 4 homens, 2 Reis capítulo 7, verso 3 e 4 diz: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, entrada da porta, do lado de fora. Olha que um olhou para o outro e disse: entremos na cidade. Se dissermos, entremos na cidade, o que tem dentro da cidade? Fome. E morreremos aí. E se ficarmos aqui fora? Vamos morrer do mesmo jeito. Olha a inteligência desses homens. Isso aqui é de Deus. É quem não é leproso, mas não é cego. Olha o que ele pensou. Está aí uma oportunidade. Gente, enxergando as soluções para a vida, a gente pensa que vai vir um cavalo branco com um príncipe com a espada na mão, né? Isso é conto de fada. A gente fica pensando que, olha, vai vir um homem poderoso aqui em Araraquara, cheio de dinheiro, cheio de condições, e vai dizer aqui, Deus mandou te dar isso. Vai acreditando para você ver que vai acontecer isso. Lembra de Elias, quando estava com sede e fome? Aonde que Deus mandou ele? Na casa da viúva de Sarepta. Que tinha quanto para oferecer? Um pouquinho de farinha para comer hoje e morrer amanhã. O que Deus fez lá? Milagres. Deus de milagres. O Deus de milagre mandou, fez, operou, fez maravilhas. O Deus de milagre está aqui neste lugar dizendo: as soluções já estão prontas. Abra os teus olhos para você enxergar. Irmãos, aqueles homens disseram: vamos nós, pois agora, e passamos. Preste atenção, o rei de Israel está com medo, os generais de Israel estão com medo, os soldados estão com medo. Preste atenção, a coisa está tão séria agora em Israel, porque é um outro momento de luta, que uma mulher matou o filho e deu de comer para a amiga, e combinou com ela: amanhã você mata o seu e a gente come. Estavam comprando esterco e urina para se alimentar, porque estavam trancados os portões. A situação estava séria, gente. Quando Deus usou o profeta Eliseu para dizer que haveria ali um milagre, sabe o que o capitão falou? Nem se Deus abrisse os céus, não seria possível fazer um milagre. Eliseu olhou para ele e disse assim: olha, o milagre vai acontecer, mas você não vai participar dele. Porque tem um cego, que é cego porque é ignorante. Mas tem um cego soberbo, que não quer enxergar, que não quer ver, que não quer prestar atenção no que Deus está fazendo. Mas a Bíblia diz que esses homens decidiram: vamos até o arraial. Se eles nos deixar viver, viveremos. E se nos matar, morreremos.
Fala para mim, é ou não é a melhor estratégia deles? Se entrar na cidade, morreria de fome. Se ficar no portão, morreria de fome. Quer dizer, morrer já ia mesmo. Mas se for lá no arraial, e por acaso ele nos deixar viver, viveremos. Entendeu? A gente está procurando a solução no lugar errado. Está pensando do jeito errado. Deus está mandando assim: eu não te mandei eu, esforce, eu te ajudarei, combata o bom combate, enfrenta o inimigo, vá diante da circunstância adversa, não é para fugir da situação, encare a situação, aí está a tua oportunidade. Encare teus medos, encare tua fraqueza, encare teus limites. Tem pessoas maquiando a fraqueza: não, eu estou bom, não está bom não, encare que você ainda está fraco. É assim que você vai ter uma oportunidade. Abra os olhos nesta noite, em nome de Jesus. O Espírito manda te dizer: abra os teus olhos nesta noite, para que você viva. Aí está uma oportunidade. Sabe o que aconteceu? Eles levantaram e foram. O que aconteceu quando chegaram lá? O que aconteceu com os sírios? Na noite, Deus tinha mandado um alarido de guerra lá, que eles pensaram que Israel tinha contratado o Egito e o outro país que eu não me lembro agora, para ir contra eles. Sabe o que eles fizeram? Largaram tudo e fugiram. Quando os leprosos chegam lá, Deus de milagre, eles não só viveram, mas eles comeram. Eles não só viveram, comeram, eles ainda conseguiram alguns bens que nunca poderiam ter. Eles se apropriaram de suprimentos e provisões. Mas olha que interessante, no verso 8, um olha para o outro e falou assim: ó, a gente está fazendo coisa errada. Por quê? Verso 8: chegando pois esses leprosos à entrada do arraial, numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, roupas, e foram e se esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Aí no verso 9, um disse ao outro: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Olha só, gente, o que a gente tem que fazer com coisa boa? Hein? Querigma. Sabe o que é querigma? Proclamar as boas novas. Quantos aqui conheceram Jesus como seu Senhor e Salvador? Diga amém. Já foi falar para alguém? Ou só está tentando pegar e guardar o quanto pode? Já saiu contar para outros? Eles disseram: olha, está vendo por que tem pessoas que estão frustradas? Perdeu a missão tem que falar de Jesus, você encontrou coisa boa, e por que está escondendo tudo? Por que esconde coisas boas que Deus disse? Vai, diga, reparta com os outros. Você tem que dar mais valor à missão do que às frustrações. Olha, meus irmãos, eles disseram um para o outro: é dia de boas novas, não nos calamos. Se esperarmos até a luz do amanhã, algum mal nos sobrevirá. Vamos e vamos anunciar ao rei. Preste atenção, 4 leprosos bate no portão do rei e diz: Deus de milagre. Eu tenho uma benção para te contar. O arraial dos sírios foi destruído, e lá está a provisão da qual o profeta Eliseu havia profetizado. A Bíblia diz que eles foram e tomaram posse da bênção. O que nós aprendemos com a decisão desses 4 leprosos que viviam à porta da cidade? Primeira coisa, o lugar que estavam não tinha relevância nenhuma. Preste atenção, não faz bem nem mal. Estão na porta, gente. Nem pode entrar e também não adianta nada ficar na porta. A situação que eles estavam vivendo era irrelevante. Olha a aplicação que Deus dá aqui hoje. Quem fica valorizando as frustrações, Deus já adianta, está fazendo coisa irrelevante. Nem melhora nem piora, estagna. Está entendendo o que Deus está dizendo? Estagna. Não adianta você ficar reclamando, não vai melhorar em nada. Ai meu Deus, e agora? Não
vai mudar nada, reclamar. Fecharam a porta e deixaram eu para fora, não vai mudar nada. E se abrir a porta e você entrar, também não vai mudar nada, porque a situação é irrelevante. Não tem relevância nenhuma, nem para pior, nem para melhor. Portanto, aqui é cabível o milagre de Deus. Sabe o que eu espero nessa noite? Não importa o tamanho da luta que eu tenho que enfrentar, não importa o tamanho da dificuldade que está à minha frente, mas eu vou atrás do meu milagre, em nome de Jesus. E o que significa isso? Se eu continuar do jeito que está, nada muda, nada satisfaz, eu não corro risco, é verdade, mas também não melhora em nada. Lembra do homem que enterrou o talento? Sabe o que ele pensou? Não é meu e o homem é bravo. Eu enterro e guardo. Quando ele voltar eu devolvo. Não corro risco. Tá bom, mas até o que tem ser-lhe-á tirado, porque quem vive de frustração está cego, não enxerga as soluções de Deus e, portanto, não conseguirá prosperar. Segunda coisa que a gente aprende com os 4 leprosos: a decisão de se deslocar em direção ao arraial dos Círios não era uma loucura. Alguém que já fez alguma coisa amando de Deus e alguém falou assim: isso é loucura que você está fazendo, e você foi lá e fez? Hein? Erga a tua cabeça, porque estão esperando você morrer para dizer assim: ó, eu te avisei. E Deus está dizendo: levanta a tua cabeça, porque não é loucura o que você está fazendo, porque você está enxergando que a solução já existe, só está aguardando o tempo que ela vai se concretizar. Amém, irmãos? Olha o que eu aprendo com esses 4 homens. Eles aproveitaram a única oportunidade da vida deles, de viver uma condição diferente. Se nos deixarem viver, viveremos. Isso é milagre. Ano de 2020, ano de milagre. Pastor, por que essa luta? Gente, vocês não prestaram atenção? Na passagem de ano, Deus já avisou a gente da pandemia. Na passagem de ano, Deus já tinha alerta. E faz desde o ano retrasado que a gente está vivendo da farinha da panela. Então não é nada novo para nós aqui não, viu? 2018 para 2019, você vai viver da farinha da panela. 2019 para 2020, Deus falou assim: olha, o imprevisto vai chegar, mas eu estou com vocês. Você lembra disso? Se não lembra, assiste a palavra. Não é nada de novo que a gente está passando. É Deus de milagre. É Deus da provisão. Já tem solução para essa crise toda, em nome de Jesus. Abra os teus olhos e veja o que Deus está fazendo. A coragem de enfrentar o que está à frente, tendo como objetivo seguir ao centro da vontade de Deus, nos reserva todas as possibilidades positivas, as bênçãos necessárias e também a preservação da vida que tanto a gente tem medo de perder. Eles comeram e beberam, tomaram para si provisões, coisas que eles nunca iam ter na vida, eles conquistaram aquele dia. Entendeu? Leproso tinha roupa boa, gente? Ele vivia de trapos, de imundícia, gente, só esperando morrer, um morto-vivo. Naquele dia, gente, eles conseguiram coisas que nunca conseguiriam na vida deles. Sabe por quê? Porque souberam aproveitar a oportunidade que lhes foi dada. Deixaram de ser meras pessoas segregadas pela sociedade e passaram a ser agentes de milagre, proclamadores da única notícia que poderia salvar toda a nação. Porque quando eles disseram: a bênção lá no arraial dos Círios, todo mundo correu para lá, e o povo foi restaurado pela vontade poderosa e soberana de Deus. Eu concluo dizendo: todo propósito tem desafio, amém? Diga comigo: todo propósito tem desafio. Frustração, medo, preocupação, obscuridade e riscos consideráveis. Da nossa parte, existem inúmeras ações práticas,
dar valor à missão, depender da revelação de Deus, precisamos verificar nossa vida à luz da palavra, devemos considerar as necessidades e necessitados sem perder o foco do reino, precisamos saber discernir a verdadeira oportunidade e se apegar a ela. Mas ainda nesta conclusão, a condição a ser superada e motivos para a oração. O que eu supero? A cegueira circunstancial. Achei o nome da cegueira de Geazi. Cegueira circunstancial. Quando eu estou apegado mais à frustração do que à missão que Deus havia me dado. O que eu preciso superar? Devemos deixar de lado as inquietações e preocupações da vida em segundo plano. Qual é o motivo da oração nesta noite? Que Deus faça esse milagre em nós, amém? Você pode dizer que Deus faça esse milagre em mim nesta noite? Precisamos identificar a parte que tem mais valor, a parte melhor, a melhor parte, e se apegar a ela. Fique de pé. Quais os resultados esperados nesta noite? Ministério de Louvor. A ação de Deus, tirando a cegueira, que tem como sobrenome acomodação. Que sejamos livres das inquietações e do que causa destruições irreversíveis. Eu preciso enxergar soluções para a vida. Primeira coisa, foi pregado hoje. A cegueira tem que ser curada. Nós vamos orar nesta noite. Você que está em casa, você que está aqui, vamos pedir a Deus que nos cure. Pastor, eu não preciso. Precisa sim, senão Deus não tinha dado a mensagem para ser pregada. Pastor, o senhor pregou na igreja errada. Não, tenho convicção que era aqui para pregar, e hoje. Então não adianta, irmãos. Esse é o momento, essa é a hora. Vamos tratar? Vamos orar? Tem gente se escondendo atrás de uma falsa força. Reconheça, estou fraco ainda, preciso de ajuda, preciso de cura, preciso de transformação. Preciso de renovo nesta noite, em nome de Jesus. Então ore agora, aproveite, fala com Deus. Aleluias. Oh Deus, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Fala com Deus, apresenta ao Senhor, fala: Senhor, me cura, me renova, me restaura, abre os meus olhos, abre os olhos do meu coração, faça-me enxergar, Senhor, as tuas soluções, os teus projetos, a maneira como o Senhor está trabalhando, Senhor. Não se desespere, meu irmão, minha irmã, hoje é noite de Deus falar com você, mostrar a você que você está cercado por tamanha misericórdia do Senhor. Deus está agindo, Deus não nos abandonou. Nós precisamos abrir os olhos e entender pela missão que é que nós precisamos cumprir nesta noite, neste dia, neste mês, neste ano.
Aleluia. Se liberte das frustrações nesta noite. Se liberta. Fala para o Senhor: Senhor, eu lanço sobre o Senhor todas as minhas ansiedades, medos, lutas, culpas, enganos. Eu lanço agora aos pés do Senhor. Se liberte das frustrações. Receba nesta noite esclarecimento da parte de Deus. Isso é cura da cegueira. Senhor, abre os olhos, ó Pai de todos. Abre, Senhor, abre. Peça para o Senhor abrir os teus olhos. Faça a tua oração, faça o teu clamor.